Gestante, essas contrações acontecem em todo parto seguro. Primeiro, é preciso ter clareza do processo para encarar tudo isso de uma forma mais natural. Lutar contra é um grande erro. Aprender a lidar é um caminho que te leva a viver uma boa experiência, segura e com menos chances de viver violências obstétricas. Meu nome é Aline Del Corvo, sou enfermeira obstetra e parteira e eu ensino gestantes a viverem um parto seguro se blindando das violências obstétricas. Hoje o assunto aqui são as temidas sensações que as mulheres vivem durante o parto, que vai acontecer em todo parto, que é benéfico inclusive, tá? A gente só precisa aprender a lidar para tornar o parto uma boa experiência. E é tão possível que existem vídeos assim na internet. Isso não é imagem fake, esse bebê não é de borracha, tudo isso é real. E se você está vendo esse vídeo, entendo que você é uma mulher com acesso à internet. Bingo! Se você tem acesso à internet, eu te convido a dar um Google e pesquisar outros vídeos como esse. Existem inúmeras mulheres que têm os seus filhos de uma forma natural, de forma segura, sem violências. E por que você também não é capaz? Existem algumas fases durante o trabalho de parto conhecida como as contrações. Elas começam bagunçadas, depois elas pegam ritmo e frequência. E eu quero hoje te trazer mais detalhes de como elas vão agir no seu organismo. As contrações são um sinal, um dos mais importantes do trabalho de parto. Quando o corpo da mulher ele se prepara para dar à luz ao neném. Elas são basicamente os músculos do útero se contraindo e relaxando em uma sequência rítmica e sincronizada com alguns hormônios. Essas contrações elas são responsáveis por contribuir na dilatação do colo do útero, permitindo que o bebê passe pelo canal de parto durante o nascimento. Mas você sabia que elas começam na gestação? Por volta da 28ª semana de gestação, as contrações de Braxton Hicks, ou também chamadas de contrações de treinamento, são como ensaios para o verdadeiro trabalho de parto. Você sabia? Você já sente isso? Elas são geralmente irregulares, menos dolorosas e não têm o objetivo de abrir o colo do útero para o nascimento do bebê, tá? Essas contrações na gestação são consideradas uma parte normal da gestação e tem vários objetivos importantes. Fortalecimento do colo do útero, então essas contrações elas vão preparando o teu útero para o trabalho de parto, né, que vai acontecer depois da 37ª semana. E ajuste do bebê. As contrações de treinamento ajudam a mover o bebê para uma posição mais confortável para o parto, alinhando o bebê com a pelve materna. E tem mais uma questão também que eu esqueci de dizer. As contrações de treinamento, elas vão amolecendo um pouquinho o colo do útero. Eu até brinco aqui nas consultas, né, de pré-natal, que as contrações de treinamento são como um martelo de carne, deixando o colo mais preparado quando for mesmo a hora de dilatar. Então, durante as contrações de treinamento, a mulher não deve sangrar, tá? É importante que você saiba disso. Não deve sair nenhum líquido escorrendo pela perna de jeito nenhum. Se isso acontecer, a mulher precisa ser avaliada por um profissional de saúde, porque não é normal, tá bom? Mas, Aline, o que eu devo então fazer na hora que eu sentir as contrações, né? Como que eu devo conduzir isso? Nada. Só respeite seu corpo, tá? Deixe a contração vir, respire fundo, solte suavemente o ar, que logo logo ela passa. Ela não promove dor intensa, tá? É importante você saber. Por isso que normalmente a mulher ela segue uma vida normal. Tem mulher, inclusive, que confunde contração de treinamento com o bebê se mexendo e tá tudo bem. Agora você já sabe que aquele durinho na barriga às vezes é desencadeado por uma movimentação fetal, sim, mas é uma contração de treinamento. Agora, as contrações verdadeiras mesmo do trabalho de parto, elas são diferentes. Elas são mais intensas, gestante.
A primeira característica dessa contração é a intensidade. A mulher pode, essa veio forte, agora eu perdi o ar. Senti 1, 2, 3 vezes. Observe o quanto tempo essa contração está durando e o intervalo entre elas. São observações que vão nos dizer se é trabalho de parto ou se não é. Elas têm um padrão mais regular quando é trabalho de parto. Ela começa a ocorrer em intervalos de tempo consistente e se tornam progressivamente mais fortes e mais frequentes. Quando isso acontece, é um sinal de que o corpo está se preparando para o nascimento do bebê. É importante observar a frequência, a duração, a intensidade, pois isso pode ajudar a determinar se o trabalho de parto está progredindo, tá? Quando as contrações elas se tornam mais regulares, mais fortes e ocorrem em intervalos mais curtos, é provável que seja a hora de entrar em contato com o seu pré-natalista e seguir então com todos os cuidados orientados por ele, da hora certa de ir para o hospital ou chamar a enfermeira e a doula para ir até você. Assim, você poderá ser avaliada com relação ao progresso do trabalho de parto, né? E você consegue receber orientações sobre quais são os próximos passos. Mas gestante, entenda que existem muitos mitos em torno do tema, né? Desse tema contrações. E esses mitos, eles impedem muitas vezes a mulher de viver uma boa experiência, né? Porque te colocam medo. Por exemplo, todas as contrações são ultra dolorosas. Gente, nem todas as contrações são de fato tão dolorosas assim. As de treinamento, por exemplo, que acontecem depois da 28ª semana de gestação, podem ser desconfortáveis, mas geralmente não são dolorosas, como as contrações do trabalho de parto. As contrações da fase latente, que é o primeiro estágio do trabalho de parto, também não são tão dolorosas assim. Tem mulher que está em trabalho de parto inicial e nem percebe, tá? É importante que você tenha clareza da diferença entre elas e que cada corpo é diferente. Eu já acompanhei mulheres em trabalho de parto, nesse início, que cochilavam na fase latente. E sabe por quê? Estavam tranquilas, estavam confiantes, não estavam com medo. Você já deve ter visto aqui nas minhas redes, na rede que você estiver assistindo esse vídeo, um outro vídeo onde eu falo sobre o ciclo do medo, tensão e dor. Quanto mais medo a mulher tem de viver o processo do parto, mais ela tensiona e mais ela sente dor. E isso impede também a ação hormonal da ocitocina. Então, se libertar do medo, gestante, transforma a sua experiência de parto e diminui a sua percepção dessa dor. Um outro mito muito comum que as gestantes ouvem bastante é: você deve ir para o hospital assim que as contrações começarem. Não faça isso. Nem todas as contrações requerem uma viagem imediata para o hospital. Quando uma mulher ela vai ao hospital cedo demais, achando que está em trabalho de parto ativo, e na verdade são apenas as contrações que começaram, ela muitas vezes se coloca em um estado de vulnerabilidade emocional e física, tá? Ela vai ser manipulada. Essa mulher ela vai se expor a toque vaginal, vai se fragilizar emocionalmente quando ouvir que está com 1 centímetro, 2 centímetros. Ela vai se achar incapaz de parir. E essa vulnerabilidade, ela é ainda exacerbada pela ansiedade, pela expectativa em torno do nascimento do bebê. O medo do desconhecido e a incerteza sobre o que esperar pode deixar a mulher mais suscetível a influências externas, incluindo o comportamento de profissionais de saúde. Às vezes, a mulher percebe um olhar atravessado, né? Como se a gestante tivesse que saber de tudo, né? Ela nunca pariu e ela tem que saber de tudo, né? Então, nesse momento, a mulher pode estar mais propensa a aceitar procedimentos hospitalares desnecessários ou intervenções invasivas, impulsionada pelo desejo de aliviar esse desconforto ou acelerar o processo do nascimento. Ouvir do profissional, né, que é melhor voltar para casa, que também acontece, faz a mulher se sentir incapaz.
desacreditar da sua capacidade de parir. Quando eu trabalhava no hospital, eu encontrava muitas mulheres chorando na porta do hospital porque o plantonista mandou voltar para casa, inúmeras. Né? Por quê? Porque foram para o hospital no começo das contrações. Então, essa vulnerabilidade que a mulher acaba se colocando, porque você se coloca nessa condição, ela é amplificada pela dinâmica do poder de desigualdade também entre pacientes e profissionais de saúde, onde a mulher pode se sentir pressionada a seguir algumas orientações sem questionar. Essa falta de autonomia pode abrir espaço para a ocorrência de violências obstétricas gestantes, onde a mulher é submetida a procedimentos invasivos, desumanizados muitas vezes, ou não consensual. Quebre esse mito, gestante. Não vá para o hospital só porque as contrações começaram, tá bom? Não vá. Um outro mito amplamente divulgado, né? O trabalho de parto sempre começa quando a bolsa estoura. Embora a ruptura da bolsa de águas seja uma indicação, né, de que o trabalho de parto está começando ou está progredindo, nem todas as mulheres experimentam isso. Algumas mulheres têm a sua bolsa de água rompida durante o trabalho de parto, inclusive, enquanto outras têm a bolsa intacta até o momento do nascimento. Todos os bebês, né, podem viver diversas situações. Se tem bebês que nascem empelicado, vou colocar aqui embaixo, ó, uma foto de um bebê que nasceu dentro da bolsa de líquido, tá? A bolsa romper, a bolsa não romper, não quer dizer absolutamente nada. Trabalho de parto diz respeito às contrações, intensidade, frequência e o tempo da contração. E o que você que tá grávida aí pode esperar sobre a localização dessas contrações? É uma pergunta muito comum aqui no consultório dos casais que se preparam comigo para o trabalho de parto, né? Então, fica aqui, ó, fica aqui nesse vídeo para você aprender. Normalmente as contrações, elas começam como uma cólica menstrual, que vem e que vão, vem e vão. Elas começam a ficar mais intensas com o passar do tempo. Elas podem sumir, tá? Se sumir, a gente chama de pródromo, que é uma fase que antecede o trabalho de parto. Eu costumo orientar a gestante que um banho morno, nessa fase de tô com cólica, mas não sei se é, se não é, vai tomar um banho, porque se for pródromo, o banho morno vai fazer as cólicas passarem. Se for trabalho de parto mesmo, as cólicas vão se intensificar. E daí a mulher pode, então, passar a sentir dor lombar, que é na região aqui das costas mais baixinha, perto do bumbum, tá? Que é justamente o segundo lugar que normalmente dói na contração. A dor lombar geralmente aumenta à medida que a contração atinge o seu pico de intensidade. Inicialmente pode ser só uma sensação de desconforto, uma pressão leve, mas à medida que a contração se intensifica, a dor na região lombar, ela pode se tornar mais aguda, mais penetrante, também provocando uma sensação de irradiação. Em alguns casos, a dor lombar, durante as contrações, ela pode irradiar, inclusive, gestante para outras áreas, como, por exemplo, nas coxas ou na parte superior das coxas, tá? Isso pode variar de mulher para mulher também, tá? E depende... cada mulher tem uma intensidade diferente com relação a essa irradiação. Eu já pude acompanhar, por exemplo, algumas mulheres que relataram essa irradiação como cãibra. E pasmem, né? Os profissionais do hospital que estavam ali ao lado dessa gestante não sabiam que essas cãibras podiam ser reflexo de contração lombar, né? De contração com reflexo lombar. E não prestar assistência para essa mulher que estava com essa dor na perna, que é uma bolsa de água quente, uma massagem local, né? Aquece bem as mãos assim, ó, e vai com as mãos fazer uma massagem. Por isso eu insisto, tanto aqui nas redes, gestante, que você tem que estar preparada para o parto, porque ele é teu. Ele não é de quem vai te ajudar ali no hospital, do profissional pré-natalista, da tua doula, da tua enfermeira. Não é. O parto, ele é seu. Não é porque você vai ganhar bebê no hospital que você precisa esperar que o profissional saiba de tudo. Ao contrário, ele pode não saber de muita coisa.
E é aí que acontecem as violências obstétricas. Então aproveita que, se isso fez sentido para você, já compartilha esse vídeo com a sua rede de apoio, para que essa pessoa que vai te acompanhar no parto possa te acolher, caso você sinta essas irradiações das contrações em outros lugares do seu corpo. Mas a boa notícia que eu tenho aqui para te dar é que as contrações ocorrem em caráter de onda. Assim como a dor abdominal, durante as contrações, a dor lombar também ela segue um padrão de ondas durante o trabalho de parto. Começa como um leve desconforto, ele aumenta a intensidade até atingir um pico durante o auge da contração. Depois diminui gradualmente à medida que a contração diminui. E no intervalo entre as contrações, acredita, gestante, você não sente nada. Eu já parei 2 vezes, hein? A dor desaparece. Isso não é conversa de uma pessoa que nunca viveu. Eu vivi isso 2 vezes. Um outro mito muito comum que as pessoas falam é que a dor das contrações é a pior dor do mundo. Mas isso, gestante, é uma grande inverdade. Uma vez que cada pessoa tem a sua própria história de vida e compara as suas próprias experiências quando diz isso, né? Então, quem te disse isso? Né? Se você já ouviu isso de alguém, viveu todas as possibilidades de dor que existem para fazer essa análise? Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu trabalhei 2 anos em clínica médica, onde internavam pacientes em patologias diversas, infarto, infecção de urina, trombose, pneumonia, né? E eu já cuidei também de alguns pacientes com pancreatite aguda. O que é a pancreatite aguda? É uma questão caracterizada por uma dor abdominal intensa e constante, frequentemente localizada na região superior do abdômen, debaixo aqui das costelas, tá? Essa dor, ela é persistente, ela é contínua, ela não segue um padrão de ondas como a contração do trabalho de parto. Ela é descrita e verbalizada pelas pessoas que sentem como uma dor intensa e muitas vezes insuportável, que pode se intensificar após a ingestão de alimentos, especialmente alimentos gordurosos. É a Aline que está dizendo isso? Eu nunca tive pancreatite, mas eu já acompanhei alguns pacientes que tiveram e eu já vi pessoas desmaiarem de tanta dor por conta de uma crise de pancreatite. Assim como uma dor de cólica renal, por exemplo. Agora, entre as contrações do trabalho de parto, a dor ela diminui ou ela desaparece completamente, permitindo a você que está gestante, né, que está parindo, um alívio, um tempo para descansar antes da próxima contração, às vezes de 2, 3 minutos, mas que te permite respirar, gestante. Por isso que dá para viver as contrações sem todo aquele medo que pintam por aí. Dá para viver as contrações com essas expressões, né? Como o desse vídeo, né? Que eu coloquei para você no início desse vídeo aqui, exemplificando um trabalho de parto. Fato é que o trabalho de parto é importante para o bebê. E você já deve saber disso, né? Por isso que você está aqui assistindo esse vídeo. O trabalho de parto ele é importante para a amamentação, pois contribui com os hormônios que facilitam a ejeção e a produção de leite materno. O trabalho de parto é importante para o corpo feminino, assim como o parto normal, que é fisiológico, que respeita as nossas funções orgânicas, e as contrações fazem parte desse processo. Mas eu sei também que existem muitas mulheres que têm medo de viver essa experiência. Um jeito errado de se preparar para viver as contrações do trabalho de parto é ignorar completamente esse processo. É minimizar a importância do preparo físico e emocional para viver essa fase da melhor maneira possível. Não buscar informações sobre o trabalho de parto e técnicas de alívio da dor te deixam gestantes despreparada, aumentando o teu medo quando você estiver vivendo esse momento. A falta de conhecimento pode resultar em decisões pouco informadas durante o trabalho de parto,
deixando você vulnerável a intervenções e, como resultado, você pode se sentir mal pela experiência que você viveu. Algumas mulheres evitam falar sobre o parto ou ouvir relatos de parto por medo de sentir mais ansiedade, mais medo. No entanto, gestante, evitar discussões sobre o parto pode levar a uma falta de compreensão sobre o processo e sobre as opções disponíveis durante o trabalho de parto, durante o parto. Então, esse meu vídeo chega para inúmeras gestantes, por exemplo, mas quantas assistem até o final para de fato conquistar um parto seguro? Quantas mulheres devoram os conteúdos das minhas redes sociais para aprender tudo o que de fato é necessário? Isso separa as mulheres que vão viver uma boa experiência de parto das que infelizmente não vão. E não é por falta de aviso. É? Não praticar técnicas de relaxamento como respiração profunda, visualização, meditação, mentalização pode tornar mais difícil para você lidar com a dor das contrações durante o trabalho de parto. Não criar um plano de parto também pode resultar em uma experiência de parto que não correspondeu às suas expectativas. É importante comunicar claramente as suas preferências de parto para a equipe, para garantir que eles estejam alinhados com o seu desejo. Não buscar um apoio emocional do seu parceiro, de um familiar, de amigos, de profissionais, seja de quem for, pode deixar você com um sentimento de solidão, de incapacidade para lidar com o estresse e a ansiedade relacionado ao trabalho de parto e parto. É importante, gestante, ter uma rede de apoio emocional durante esse período que é intenso, que é desafiador. Quando uma mulher vivencia um parto em que ela soube lidar com as contrações e teve um nascimento seguro e sem violências obstétricas, ela colhe uma série de benefícios significativos no pós-parto. Ter um parto em que a mulher se sentiu no comando e capaz de tomar decisões informadas sobre o seu próprio corpo e o processo de parto pode gerar um profundo senso de empoderamento. Isso aumenta a sua autoconfiança e fortalece a sua conexão com a sua própria capacidade de dar à luz e de ser mãe. Um parto sem intervenções desnecessárias, um parto sem violências obstétricas, tende a ser associado a uma recuperação física muito mais rápida no seu pós-parto. Isso pode incluir, inclusive, uma menor incidência de laceração, menor perda de sangue, menor probabilidade de complicação lá no seu pós-parto, o que te ajuda a se sentir mais forte e capaz de cuidar de você e do seu bebê. Uma experiência de parto positiva, gestante, facilita o estabelecimento de um vínculo materno saudável e uma amamentação muito mais bem-sucedida. Quando a mulher ela se sente respeitada, apoiada e capacitada durante o parto, ela tende a se sentir mais confiante com a sua própria capacidade de cuidar, de nutrir o seu filho após o nascimento. Um parto positivo e respeitoso contribui para o bem-estar emocional da mulher de uma forma sem igual. Então, sentir a sua capacidade, se sentir valorizada durante o parto, reduz traumas relacionados ao parto. Existem muitas mulheres com traumas do parto e você nem sabe disso. Inclusive mulheres que desenvolvem depressão pós-parto porque receberam violência obstétrica. Em vez disso, a mulher ela pode se sentir mais feliz, mais realizada, mais confiante na sua jornada como mãe. Uma boa experiência de parto deixa memórias duradouras de um momento especial e significativo na vida de uma mulher. Ter memórias positivas do parto podem contribuir para um sentimento de satisfação e realização, além de fortalecer o seu vínculo entre você e o seu filho e o seu companheiro ou companheira ao longo de toda a sua vida. Você
gestante está no comando do seu processo do parto. E para isso, se sentir confiante para viver as contrações é o primeiro passo. Imagine que o seu corpo está navegando em um oceano de mudança e transformação durante o trabalho de parto. As contrações são como as ondas do mar, começando suavemente, como pequenas marolas que anunciam o início do processo. Conforme o tempo passa, essas marolas se transformam em ondas maiores e mais poderosas, que vêm e vão em um padrão rítmico. Assim como as ondas do mar, as contrações seguem um ciclo. Começam suaves, aumentam em intensidade até atingir um pico e depois diminuem gradualmente, dando à mulher um breve período de descanso entre cada onda dessa. Durante esse momento de descanso, você pode se preparar para a próxima onda, respirando fundo e se concentrando em relaxar o seu corpo. À medida que o trabalho de parto ele vai progredindo, as ondas se tornam mais frequentes, mais intensas, mas lembre-se de que cada onda é uma parte importante do processo de trazer o seu bebê ao mundo. Assim como uma navegadora confia na força do mar, não é isso? Para guiá-la, você, gestante, precisa confiar no seu corpo para guiá-lo através do parto. Você estará navegando nessas ondas com coragem, com determinação, rumo ao momento maravilhoso em que finalmente vai conhecer o seu bebê. Essa analogia das ondas do mar te ajuda a visualizar o trabalho de parto de uma maneira mais familiar e reconfortante, não é isso? Fortalecendo, te fornecendo uma metáfora poética que destaca a natureza cíclica e ritmada das contrações. E para finalizar esse episódio, eu quero te ensinar também 3 formas de lidar melhor com as contrações, com a ajuda da sua rede de apoio. Então, a primeira forma que eu queria te dizer é uma massagem relaxante na região lombar, nesse final das costas aqui embaixo, já do meio das costas para baixo, tá? Essa massagem com a mão espalmada, em movimento circular, ajuda a aliviar a tensão, relaxando os músculos ao redor dessa região. Você pode pedir, inclusive, para sua rede de apoio para passar um creme hidratante ou um olhinho para essa mão deslizar com mais facilidade. Isso pode reduzir a sensação de pressão, o desconforto causado pelas contrações, proporcionando um alívio imediato. Você pode, inclusive, colocar gotinhas de óleo essencial de lavanda, de capim-limão, porque o cheiro também ele ajuda nesse processo de relaxamento. A massagem ela também pode estimular a liberação de endorfinas, que são neurotransmissores do corpo responsáveis pela redução da dor e pelo aumento da sensação de bem-estar. Quando as endorfinas elas são liberadas, elas podem ajudar a diminuir a sua percepção de dor das contrações e induzir uma sensação de relaxamento e de muita calma, junto com o óleo essencial. Então vai ficar fantástico, né? Além disso, favorece uma melhor circulação sanguínea na área, o que ajuda a fornecer oxigênio e nutriente aos músculos, te ajudando a relaxar, e a recuperar. Os músculos vão se recuperando nos intervalos das contrações. Além da massagem relaxante na região lombar, um banho relaxante no chuveiro ou na banheira também vai te ajudar demais. A água quente, ela leva também endorfinas que minimizam a percepção da dor das contrações, o que te ajuda muito a lidar com cada contração. O calor da água ajuda a relaxar os músculos, permitindo que você se sinta mais confortável e menos tensa durante as contrações. E a terceira dica é massagem nos ombros. Ai, que delícia! Tira o foco da dor, relaxa. O toque gentil e carinhoso do seu parceiro, da sua parceira, transmite uma sensação de segurança, de conforto e de apoio a você que está vivendo esse momento mais desafiador da sua vida. E ainda contribui para a liberação de ocitocina. Você conhece o famoso hormônio do amor?
A ocitocina, ela é um hormônio que desempenha um papel crucial durante o trabalho de parto, sendo conhecida como o hormônio do amor ou do vínculo. Ela é naturalmente liberada pelo corpo da mulher em resposta às contrações uterinas e desempenha várias funções. Dentre elas, a ocitocina ela é responsável por estimular as contrações do útero durante o trabalho de parto. Então, à medida que o trabalho de parto ela progride, os níveis de ocitocina aumentam, o que ajuda a intensificar as contrações e a avançar no processo do parto, facilitando a dilatação do colo do útero e a descida do bebê pelo canal de parto. É por isso que esse conjunto de ações gestantes ajudam você a liberar hormônios naturais, favorecendo um trabalho de parto efetivo, contrações rítmicas e eficazes para o nascimento. Portanto, não tenha medo das contrações. Elas são as grandes responsáveis em trazer o seu bebê ao mundo.